Muito bom dia, iniciando o nosso dia com mais uma meditação na palavra de Deus. O texto de hoje está lá em Provérbios 16, verso 5, e ali está escrito: O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Talvez você, apesar de circunstâncias, resultados bons e maus, se orgulhe em dizer: eu não me arrependo de nada em minha vida. E se por acaso, né, você diz e se orgulha desse fato, que tal começar se arrependendo de dizer isso? Por quê? Porque Deus abomina o orgulho e essa é uma atitude orgulhosa. Uma frase que também ouvimos muitas vezes em diversas situações é essa: se arrependimento matasse, eu já estaria morto. Já ouviu isso? Eu já ouvi e falei essa mesma frase muitas vezes. Então, eu quero dizer aqui uma coisa, né? Ouça uma verdade. O verdadeiro arrependimento, ele mata mesmo, mata alguma coisa. Não você que diz isso, porém ele mata o pecado, que queira ou não está em nossas vidas. Não há como se achegar a Deus e andar com Ele sem que haja um arrependimento genuíno da nossa parte. Na Bíblia, quando nós lemos ali no Novo Testamento, arrependimento no texto original é a palavra metanoia. E significa o quê? Uma conversão, tanto espiritual como intelectual. Uma mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de temperamento e mudança de caráter. Então, arrependimento ele é primordial. Porque se não nos arrependermos, fica claro o não reconhecimento de nossos erros e mostra assim que não temos um coração disposto a admitir e confessar pecados cometidos. E essas duas situações nos afastam de Deus. A palavra lá em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma certeza, e está escrito aí: todos nós pecamos. E nós não só pecamos no passado, como mesmo após a nossa conversão, do novo nascimento pelo qual passamos pela fé em Cristo Jesus, ainda estamos sujeitos a pecar. E negar isso é mentira. Está lá escrito em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, além de ter consciência de que estamos sujeitos a pecar, mesmo como cristãos nascidos de novo, precisamos estar sempre dispostos a ouvir ao Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que habita em nós, e atendê-lo e buscarmos um arrependimento genuíno, o reconhecimento e a confissão dos nossos pecados, das nossas faltas, para que possamos manter um relacionamento com Deus. Está escrito lá em Provérbios 28:13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia.
Então, esconder ou negligenciar o pecado nos impede de alcançar a misericórdia do Senhor. Ou seja, Deus não age ali com misericórdia em nossa vida quando nós tentamos ocultar dele os nossos erros. E eu diria, quem é o insensato que acha que pode enganar a Deus com aparência de santidade, sem que o seu coração acompanhe a aparência exterior e os maneirismos de boa pessoa ou as boas ações que eu diria que apenas tentam camuflar, esconder falhas de conduta? Quem é tão insensato que pode achar, crer que pode enganar a Deus? Melhor é arrepender-se, confessar logo a Deus as faltas, clamar por perdão, crendo na obra de restauração que Cristo operou na cruz do Calvário. E termos, como exemplo a atitude e declaração que Jó fez. Mesmo ali, Jó, com todo o seu comportamento exemplar, chegou um momento que ele entendeu quão miserável, quão, diria, uma reles pessoa ele era perante a um Deus santo. E Deus, ele na sua santidade, ele ali reflete exatamente aquilo que nós somos. E Jó entendeu isso quando ele entendeu quem é Deus. Que apesar do seu comportamento, apesar de todo o seu andar reto, ele era uma pessoa miserável perante Deus. E lá no capítulo 42, verso 6, ele disse: por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Ele reconheceu que, apesar de todo o seu andar em justiça, ele reconheceu que precisava se arrepender. E ele fez isso. Então, o contrário de um coração orgulhoso é um coração quebrantado e contrito. E esse é o coração de alguém que quer ter um relacionamento com Deus. Pois a Bíblia diz lá em Salmo 34, 18, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se não nos reconhecermos falhos e indignos e não clamarmos pela compaixão de Deus, não o veremos e nem o conheceremos. Arrepender-se significa menosprezar-se a si mesmo, reconhecendo uma conduta errada perante Deus e mudar totalmente o que estava sendo praticado até ali. Sem isso, não há paz, pois não há como ser aceito por Deus. Somente um coração arrependido, quebrantado e contrito pode alcançar o favor do Senhor. Quem quer ter um verdadeiro relacionamento com Deus não diz: eu não me arrependo de nada. Mas ele diz: sim, eu me arrependo. Jogando fora todo o orgulho,
reconhecendo quem é Deus e se arrependendo, mudando a essência de quem é. Nós temos que nos lembrar que o arrependimento verdadeiro mata, na verdade, tudo aquilo que nos separa e afasta de um genuíno e correto relacionamento com Deus. Como nós lemos no texto de Provérbios 16:5, que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Então, quebrantemos o nosso orgulho, nos arrependendo na presença do Senhor, para que alcancemos o seu perdão, alcancemos a sua justiça e possamos ter comunhão plena com Ele. Que essa palavra seja a nossa meditação para hoje. Deus nos abençoe em o nome de Jesus Cristo.